paz do Senhor, crianças! Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio, presbítero Lineker e toda a equipe que faz parte da direção da Escola Bíblica. Que Deus abençoe a todos. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8 desse trimestre. O título da nossa lição hoje é O Livro Achado no Templo. Qual será o livro, tia, que foi achado no templo? Hoje nós vamos conhecer essa história maravilhosa. Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos orar, né? Vamos, tia, fechar os olhinhos e agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, nós te agradecemos por estar mais uma vez aqui para estudar a Tua Palavra e que o ensinamento de hoje possa ficar guardado em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Tia, vamos já conhecer a frase do dia. Olha só, vamos mostrar para ele a nossa frase do dia que diz assim: a vontade de Deus está escrita na Bíblia. A vontade de Deus está escrita na Bíblia. Muito bem, tia. Essa é a nossa frase de hoje. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, antes de a gente continuar. Eu quero perguntar para vocês aí de casa, algum de vocês, ou se vocês sabem, sempre onde deixam a Bíblia de vocês? Ou vocês costumam perdê-la? Tia, sabia que tem gente que passa tanto tempo sem ler a Bíblia que acaba perdendo, esquece onde botou? Pode uma coisa dessa, tia? Não pode, né? Pode Nós não, né? precisamos ler a Bíblia com frequência, todos os dias, porque é na palavra de Deus que está escrita a sua vontade. E para conhecermos a vontade de Deus, precisamos ler a Bíblia. Então, não esqueça onde deixou sua Bíblia, tá? Mas leia sempre que puder. Então, vamos lá. E a memória em ação, tia? O que diz a nossa memória em ação? O versículo de hoje. Vamos mostrar para ele a nossa memória em ação, que veio em forma de coração hoje. Diz assim: tenha o prazer em guardar, em fazer a tua vontade. Guardo a tua lei no meu coração. Salmos 40, verso 8. Vamos repetir, tia, para todo mundo aprender e a gente não esquecer. A tia vai falar e vocês aí em casa repetem junto conosco, tá bom? Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Aonde está escrito? Salmos 40, verso 8. Muito bem, agora todo mundo aprendeu e não vai mais esquecer. E para a gente não esquecer mesmo, vamos cantar um louvor que fala sobre isso, sobre guardar a palavra de Deus em nossos corações. Então vocês aí de casa, crianças, a tia quer que vocês louvem e adorem junto conosco. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus
Amém. Então, que nós possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Amém? Então, agora vamos entrar na nossa história de hoje. E a nossa história de hoje tem como base, crianças, o texto bíblico que está no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 1 a 10. E depois, no capítulo 23, dos versículos 1 a 3. A tia vai repetir, tá certo? Segundo livro de Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 10. E capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. E agora vamos conhecer a nossa história. Crianças, quem de vocês aí em casa tem 8 aninhos? Será que tem alguma criança em casa, tia, que tem 8 anos de idade? Eu acho que tem, né? Tem. Tem Acho que sim. tem, tia. Quem tem 8 anos aí, levanta a mãozinha. Agora, já pensou, vocês já imaginaram um rei com 8 anos de idade? Com 8 anos. Com 8 anos de idade, tia. E se vocês aí, com que tem 8 anos, fosse o presidente do Brasil? Hoje nós vamos falar sobre um menino que ele foi rei com 8 anos de idade, tia. Sabe quem era, crianças? O rei Josias. O menino Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade quando foi consagrado rei, quando ele se tornou o rei de Judá. Olha só, o pequeno Josias, já com 8 anos sendo coroado rei. Crianças, mas vocês acham que Josias era um bom rei ou não? Será, tia, que ele era um bom rei com 8 anos de idade? Ele era um bom rei, apesar de ser bem novinho, de ser muito jovem. Josias, ele foi um bom rei, e você sabe por quê, crianças? Porque ele fazia a vontade de Deus, ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. Como Davi, que se preocupava em guardar a palavra no coração, o rei Josias também se alegrava em fazer a vontade de Deus. E aí nós vamos continuar. A Bíblia vai nos contar, crianças, que quando esse rei já estava com 26 anos de idade, o rei Josias já estava com 26 anos de idade, ele notou que o templo do Senhor precisava de alguns reparos, precisava de alguns consertos, porque já estava bem estragado. Então, ele pediu que os sacerdotes juntassem o dinheiro que o povo trazia como oferta, e esse dinheiro fosse usado para fazer uma boa reforma no templo do Senhor. Vamos mostrar, tia, olha só os sacerdotes juntando a oferta do povo para que o material da reforma fosse comprado. E aí, com esse dinheiro, eles providenciaram pedras lavradas, madeira, tudo que era necessário para fazer essa reforma no templo. Então, vamos lá, tia. Continuando a nossa história, a Bíblia vai dizer, crianças, que quando o povo estava fazendo a reforma, os pedreiros, os carpinteiros, enquanto eles estavam fazendo a reforma no templo, eles acharam um livro todo empoeirado lá no templo, tia. Esse livro já estava perdido há muito tempo. Vocês sabem, crianças, que antigamente os livros não eram como hoje, né? Como nós vemos hoje. Não tinha a forma que tem hoje. Os livros antigamente era bem diferente. Era uma tira comprida de um material chamado papiro. E esse material era enrolado, formando um rolo. Vamos mostrar, tia. A tia trouxe um bem parecido. Ele fechadinho primeiro, tia. Olha, era um rolo. O livro, antigamente, era assim, em formato de rolo. Aí sim, para ler, eles abre, tia. Isso, virando para você. Tá bom, tia? Pode baixar. E esse livro, ele tinha esse material bem frágil. Era um material bem antigo, né? E os livros eram assim. Então, eles abriam o livro e liam. E aí, eles encontraram, crianças, quando estavam fazendo a reforma do templo, eles encontraram
um rolo desse, lá perdido, cheio de poeira. E aí alguém abriu esse rolo, abriu esse rolo, pronto, e foi olhar o que estava escrito. O que será que tinha escrito neste livro, tia? Quando abriram o livro, eles perceberam que se tratava do livro da lei de Deus. Um livro que havia sido escrito por Moisés, há centenas de anos atrás. E foi o próprio Deus quem havia ditado as leis para que Moisés escrevesse no livro. E o povo conhecesse a vontade de Deus. Então, o escrivão do reino, chamado Zafã, ele pegou esse rolo, quando ele soube que havia sido encontrado, ele pegou esse rolo e foi levar para o rei. E quando chegou lá, ele disse: Rei, quando os pedreiros e os carpinteiros estavam trabalhando na reforma, eles encontraram este rolo, que é o livro da lei de Deus, escrito por Moisés. E aí, ele abriu o livro da lei de Deus e começou a ler em voz alta para o rei ouvir. E sabe o que aconteceu, crianças? Quando Zafã estava lendo o livro da lei de Deus, o rei se entristeceu quando ouviu o que estava escrito. Mas por que será que ele se entristeceu? Sabe, crianças, ele se entristeceu, vocês podem ver nessa figura, como o rostinho do rei estava preocupado e estava triste. E ele, em sinal de tristeza, rasgou a sua veste, tia. Mas por que será que ele rasgou a sua veste em sinal de tristeza? Sabe por quê, crianças? Porque quando ele soube o que está escrito, ele viu que o povo não estava fazendo nada certo, como o livro da lei mandava. Fazia muito tempo, crianças, que a lei não era lida para o povo. E o que aconteceu? Como a lei não era lida para o povo há muito tempo, as pessoas esqueceram o que estava escrito e esqueceram o que Deus mandava, o que Deus mandou, a forma como o povo deveria viver. Eles esqueceram as leis de Deus, os mandamentos do Senhor. E aí começaram a viver de forma errada, fazendo tudo que desagradava a Deus, tia. Eles estavam pecando e entristecendo o coração do Senhor. E aí o que aconteceu? Quando o rei soube disso, ele disse: manda juntar todo o povo. Manda juntar os adultos, as crianças, todo o povo. E o rei pegou e leu o livro para todo o povo ouvir. E quando o povo ouviu o que estava escrito, eles perceberam o quanto eles estavam entristecendo ao Senhor. E aí eles se arrependeram, pediram perdão pelos seus pecados e prometeram que agora em diante eles iam fazer tudo conforme o livro da lei de Deus mandava. Eles iam fazer tudo do jeitinho que Deus queria. Mas não foi só isso não, crianças. O rei tomou uma outra atitude. E qual foi, tia? Ele mandou derrubar todos os ídolos que havia no país, porque, crianças, aquele povo não estava mais lembrado das leis de Deus e eles já estavam até adorando outros ídolos. Mas o rei Josias, quando ouviu a lei de Deus, ele mandou que todos os ídolos do país fossem derrubados. Então ele derrubou todos os altares que havia sido erguido para outros deuses. Então ele fez uma restauração naquele país, naquela nação. Tudo porque ele ouviu a palavra de Deus e Deus abençoou. Então, crianças, é isso que nós aprendemos hoje. Nós precisamos conhecer o que está escrito na Bíblia para que nós possamos viver como Deus quer e fazer o que Deus nos manda. Então, não esqueça, crianças, sempre tire um tempinho para ler um pouco a sua Bíblia e aprender o que Deus quer de você. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida e vai fazer e vai viver do jeito que agrada a Deus. Então, essa foi a nossa lição de hoje. Esse foi o nosso aprendizado. Guarde a palavra de Deus no seu coração e obedeça o que está escrito nela.
e Deus vai lhe abençoar muito, criança. Então, que Deus possa abençoar todos vocês e nós já vamos agradecer a Deus por mais uma aula, por tudo que aprendemos hoje. Vamos lá? Feche os seus olhinhos e ore com a tia. Senhor Jesus, nós te agradecemos por todo o aprendizado que tivemos hoje. Nos ensina, Pai, a amar a Tua palavra, a guardar em nosso coração e a obedecê-la, porque em Tua palavra nós encontramos a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, crianças. Deus abençoe.